Alô? Opa, tá alto aí, hein? Opa, tá alto aí. Alô, alô, alô. Aí, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Fala aí, bom dia, tudo bem? Tudo bem, eu perguntei. Aí sim, hein? Abram suas Bíblias. Ô, Doco, tá meio esquisito o som aqui, cara. Minha voz já é ruim, assim tá pior ainda. Tô parecendo o Porô. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 19. Lucas 19, 1 a 10. Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Você tem aí 2 minutos para dar uma lida e depois a gente vai fazer uma reflexão sobre essa passagem de hoje. Lucas 19, 1 a 10. Em silêncio, individual. Então presta atenção, eu vou ler. Acompanha comigo aí na tua Bíblia. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Semana passada eu fui buscar minha filha Bibi na escola, né? Eu sempre chego um pouquinho mais cedo. Eu estava conversando com um segurança, que é o porteiro, e ele falou assim para mim: Nossa, a Bibi melhorou, né, esse ano? A Bibi está se dando tão bem com as amiguinhas, ela está mais falante, ela está mais alegre, sabe? Ela está mais participativa em tudo, né? Eu falei: É verdade, né, seu Arnaldo? Ele falou: Esse ano ela está diferente. E por que a gente notou isso? Porque quando a gente morou no Amazonas, a nossa filha tinha muito contato com adultos. Ela era uma pequena adulta. E ela não tinha amigos da idade dela, ela não se abria, ela era muito tímida, ela não conseguia falar com as pessoas. Mas ouvindo o porteiro, o cara que vê ela todo dia, como ela está na escola, isso me fez pensar que a minha filha teve que passar por alguns momentos. Ela teve que atravessar um primeiro momento de medo, um primeiro medo de angústia e de ansiedade. Quando a gente chegou em São Paulo, a gente pôs ela numa escola americana, porque ela ia fazer um teste para outra escola americana cristã. Mas a escola americana cristã, que muitos aqui estudam, não foi tão legal. Aí ela não vai mais estudar lá, então no meio do ano passado ela teve que mudar para uma escola brasileira. E isso foi um baque para ela.
Mas ela teve que enfrentar de novo a ansiedade, medo. Mas teve que ter um dia também, o primeiro dia de aula, a desconfiança. Teve que, para ela, dar o primeiro passo, para pagar para ver o que é aquilo. Ela teve que superar limites, os limites dela. E a palavra de hoje é sobre superar limites. Mas sabe, nesses dias de hoje, com esse tal de GoPro, o cara põe aqui, fica, os caras acham que ser radical, superar limites, é fazer coisa muito louca. Mano, é pular de wingsuits. Outro cara morreu essa semana. É o cara descer a ladeira de bike, animal. Não dá pra ver, porque fica balançando. Dá labirintite quando você vê o vídeo. Sabe? E a gente acha que superar limites é desafiar a vida. É desafiar a morte. Mas sabe, desafiar os limites, ultrapassar os limites, eu acho sim que tem a ver não com a morte e não com a vida em si, mas ela coloca em xeque o como você vai viver. O como você vai viver a partir do momento que você supera aquele limite. E a passagem de hoje, talvez você já ouviu falar milhões de vezes dessa passagem. Teve até uma música do Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida, que quer, sei lá, muda toda a estrutura. Tá bom, sabe? E você já ouviu falar milhões de vezes sobre essa história. Mas a história começa assim. Jesus estava passando em Jericó, e em Jericó havia morava um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu era baixinho, Zaqueu era minúsculo. Mas mesmo ele sendo minúsculo e pequeno, ele era o chefão. Zaqueu, nas outras versões da Bíblia, fala que ele era o maioral dos publicanos, ele era o chefe dos publicanos. A grande pergunta é, quem são esses publicanos? Que você sempre ouviu falar que os fariseus reclamavam que Jesus estava com os pecadores e publicanos. Quem são publicanos? Nessa época de Jesus, Israel ainda estava sob o domínio dos romanos. E os romanos, o que eles faziam para poder manter a máquina pública funcionando? Eles cobravam altos impostos. Eles cobravam imposto de todos os povos que estavam submetidos ao seu domínio. Então, quem são os publicanos? Os publicanos são os que os romanos contratavam do próprio povo para cobrar o imposto do seu próprio povo. Então, o cara que cobrava o imposto do judeu não era um romano, era um próprio judeu. Só que esses caras, eles não tinham um salário fixo. Eles tinham tipo uma carta branca, porque o Império Romano exigia uma certa quantia. Olha, você tem que entregar isso, mas o resto que você pegar, amigão, é teu. Então os publicanos, como eles faziam parte do povo judeu, eles eram considerados traidores. Por quê? Porque eles trabalhavam para Roma, para cobrar impostos. Mas porque eles extorquiam, cobravam a mais, eles eram odiados, considerados pecadores. E Zaqueu era um cara desse. Zaqueu era um publicano. Zaqueu era um cobrador de imposto. Mas Zaqueu, quando ele ouve falar que Jesus está passando, ele quer ver esse Jesus, ele quer saber quem é esse Jesus, que as pessoas tanto falam. Esse Jesus que fez um monte de milagre, curou um monte de gente. Eles querem ver, ele quer ver, mas ele não consegue porque ele é um pirralho. Ele é um baixinho, e tudo que ele consegue ver são as costas, as pernas. Ele tenta empurrar, mas ele não consegue. Mas Zaqueu era um cara esperto. Ele conhecia Jericó. Ele sabia que naquele caminho onde Jesus ia passar tinha uma árvore. E ele sai correndo para subir nessa árvore. E a Bíblia nos diz que é uma figueira brava. Por que é uma figueira brava? Porque é uma figueira mulher? Não. Mas era porque era uma figueira que não era cultivada. Se você vê uma figueira cultivada, ela tem o tronco e ela é bem bonitinha, ela é redondinha. Sabe, é bem bonitinho, tem lá as folhas, os ramos, tudo, os galhos, todos bonitos. Mas a figueira brava, ela nasce de qualquer jeito. Os ramos, as folhas, tá tudo retorcido e vai cada um para um lado. E é nessa figueira que Zaqueu tem que subir. Mas existe um ditado que diz, porque
Como essa figueira, ela espalha os seus galhos para todo lado, ela faz uma sombra gigantesca. Existia um... Calma, velho. Existia um ditado que se você pode descansar embaixo da figueira, é porque a sua vida estava boa. Quando você podia parar e descansar na sombra da figueira, é porque a sua vida estava boa. Mas a vida de Zaqueu não estava boa. Zaqueu, ele não vai se abrigar na sombra da figueira, mas ele escala a figueira de uma vez só. Ele faz todo esse esforço de subir numa figueira brava, um anão subindo. Ontem a gente teve um churrasco na casa do seu Benja. Se você não foi convidado, me desculpe. E lá tem uma árvore. E eu vi as minhas filhas tentando subir, mano. A Bebel que está lá no fundo tentando subir. E é difícil. Mas esse Zaqueu, tanto que ele queria ver Jesus passando, queria ver quem era esse Jesus, ele sobe num pulo só. E sabe qual é a grande questão? Que até essa parte da história nós somos todos parecidos. Somos parecidos com Zaqueu, sim. Porque sabemos que somos pecadores, sim. Que nos esforçamos para ver Jesus passando, sim. Nós fazemos todo o esforço para ver esse tal Jesus passando. Nós subimos em árvores, nós vamos em todos os acampamentos, nós vamos em todas as programações da igreja, a gente faz os estudos da igreja, a gente vem na igreja. E a gente é que nem esse Zaqueu, que quer ver esse Jesus passando. E faz todo o esforço, e você não mede esforço para isso. E é o que você quer, ver Jesus. Eu quero ver esse Jesus passando. Mas quando Jesus chega perto da figueira, ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou ficar na tua casa hoje. Zaqueu, desce daí, porque eu não quero que você apenas me veja passando, mas eu quero estar com você. E sabe o que acontece quando chega nessa cena? A grande maioria de nós dá o passo para trás. Porque queremos ver Jesus passando, queremos ver esse Jesus dos milagres, das curas passando, mas quando ele diz: olha, eu quero ter um relacionamento com você, a gente dá para trás, a gente não quer saber. A gente não quer saber. A gente tem medo de Jesus. A gente tem medo de ficar cara a cara com Deus. A gente tem medo de se relacionar com Deus. Nós temos receio do que Ele vai nos falar. A gente tem receio de que Deus revele que a gente não é aquelas pessoas felizes que aparecem no Face, no Snap, no Insta. Um monte de hashtag bonitinho. A gente não é isso. A gente tem medo que Ele nos fale a verdade, o que nós somos. Temos medo e temos receio de ficar sozinho com Deus. Temos medo e receio de que Deus tire a bandagem, o band-aid que está sobre aquela cicatriz, aquela ferida que não foi cicatrizada. Nós temos medo do que Deus vai nos pedir, aonde Ele vai tocar, o que Ele vai falar. Nós temos medo. Quando a gente pensa só em que Deus um dia Ele pode trazer todas as dores, todo o sofrimento que um dia a gente sofreu, a gente treme. A gente diz: não é isso que eu quero, Deus. E o que a gente faz é fugir de Deus, colocando e guardando todas essas coisas ruins que aconteceram em nossas vidas, num lugarzinho lá no fundo, secreto, e diz: Deus, aqui não. Olha, pode passar, mas ficar comigo não vai dar não, Deus. E nós somos muito bons em fazer isso. E sabe com o que é? A gente muitas vezes usa a própria igreja, os próprios amigos que vêm na igreja, para manter Jesus a uma certa distância de nós mesmos. Usamos pessoas para manter Deus afastados de nós, como um disfarce muito louco, porque você vem na casa de Deus e você quer disfarçar na casa de Deus que você não quer ter um relacionamento com Ele. Nós temos medo da mudança, do novo, do desconhecido. E por mais que a gente cante que é maravilhoso estar na Tua presença, maravilhoso te contemplar, maravilhoso tocar nas Tuas vestes, a gente não quer. A gente não quer. A gente não quer ouvir o que Deus tem para falar. A gente não quer que Deus mexa naquilo que está seguro em nossas vidas.
A gente não quer sair da nossa zona de conforto. Queremos subir na árvore e queremos ficar lá para sempre. Queremos ver só Jesus passar na nossa vida. E a gente vive a nossa vida de acampamento em acampamento, de picos em picos, porque Jesus está passando. Sabe qual é o problema disso? O problema é que se a gente não se relaciona com Jesus na nossa vida diariamente, a gente deixa Ele entrar em todos os cantos da nossa vida, e a gente sempre deixa um bloqueio, um limite, a gente estabelece um limite, até chegar a esse limite a gente é muito feliz, a gente é mau cristão, mas quando chega nesse limite a gente bate e volta para a estaca zero, aí se frustra, aí espera o próximo acampamento, aí encontrei, aí vem, bate e volta, e a gente nunca avança, a gente nunca supera esse limite. A gente sempre vai bater e voltar, bater e voltar, e bater e voltar. Porque a gente estabeleceu um limite. A gente não quer ver Jesus em nossas vidas. A gente quer ver Ele passando na rua. Isso é um grande problema em nossas vidas. Porque se a gente vive assim, a gente um dia vai se cansar. Você não se cansa de ir em vários acampamentos, de escutar várias pregações e falar, nossa Deus, eu decido. Mas quando chega num limite que Deus diz, desce daí que eu quero ficar com você, a gente bate e a gente volta lá para trás. E a gente se frustra, a gente se desanima e a gente acha que a vida cristã é só isso. Tem uma psicóloga americana chamada Fela Moscovitch. E ela escreveu um livro chamado Desenvolvimento Interpessoal, que é sobre trabalho em grupo, né? E ela fez esse estudo analisando as pessoas, o medo das pessoas, o medo de mudança que essas pessoas têm. E ela escreveu um negócio muito legal. Ela escreve assim, ó: todas as mudanças provocam resistência. Em geral, as pessoas têm medo do novo, do desconhecido, do que não lhes é familiar. A percepção, você fica assim, vem acompanhada de um sentimento de ameaça à situação já organizada e segura da pessoa. Quando Deus te convida para um desconhecido, você fica... Por quê? Porque isso abala a tua segurança, isso abala a sua comodidade. Mas essa autora, ela vai mais além, e ela diz o seguinte, e quando a pessoa é desafiada a mudar, existem várias consequências. A primeira delas é o bloqueio. Deus fala, vem! Congela, não sabe o que fazer. A segunda é uma seletividade da percepção. Finge que não ouve. Não estou vendo Deus. Não, Deus, não, nem estou vendo. Mas existe uma terceira, que talvez seja, que pareça ser a mais humilde, mas talvez seja a mais destruidora, que se chama pseudofilosofia, vai aí, Hannah, pseudofilosofia derrotista. O que é pseudofilosofia derrotista? É o seguinte, quando Deus fala e você, humildemente você diz, não adianta Deus, não adianta, eu sou assim, não adianta, não vale a pena me mudar, não adianta. E a grande pergunta é, como assim não adianta? Como assim não vale a pena? Se o próprio Deus veio morrer por você, como você vem me dizer que não vale a pena? Como temos coragem de dizer a Deus, Deus, não vale a pena me salvar. Não vale a pena entrar no meu coração e querer mudar e ver os meus podres. Mas sabe, Deus não vai se escandalizar com o que há no seu coração. Deus, Ele não vai falar, oh my gosh, que isso dentro do coração dela. Deus não vai sair falando, hey, come here, Jesus. Olha isso. Ele não vai falar. Porque Ele não liga, por quê? Porque Ele já sabe. Jesus sabe o que há no seu coração. Jesus sabe sim o seu sofrimento, a sua ferida que ainda está aberta. Ele sabe o quanto você sofreu. Ele sabe o quanto você tem medo.
Ele sabe os segredos que você guarda lá no íntimo, que ninguém sabe. Ele não se escandaliza, ele não diz, não vale a pena. Para ele valeu a pena. Para ele valeu a pena. Mas sabe o que é pior? Que pessoas que não querem se relacionar com Deus, não porque tem medo dele, não porque tem medo que ele revele as verdades, não porque tem medo de ser confrontado com quem ele é. As pessoas que não querem Deus, simplesmente porque não querem Deus. Isso é a coisa mais monstruosa do mundo. Isso é a coisa mais monstruosa do mundo. Se até a Idade Média, até a Idade Média você nascia cristão. Você nasceu na Europa cristão. Já era cristão. Mas depois entrou uns caras que pensavam muito. Os iluministas. Humanismo. Que diz, opa, não é assim não. A gente precisa pensar. A gente precisa pensar. Não pode ser todo mundo cristão. Aí começa essa divisão. Aí começa essa divisão louca. E a gente não sabe o que quer. E a gente acha que a gente é feliz sem esse Deus. Eu sou um cara que gosta de pensar. Eu gosto muito de pensar. Eu acho legal pensar. Acho que tudo que eu não pensei até minha vida, hoje eu estou pensando esses dias. Mas existe sim, mesmo para um cara pensador que gosta, eu gosto de ficar pensando um monte de coisa. Mas para mim existe uma resposta para esse medo. Existe uma resposta para você poder avançar. Se chama fé. O que se chama fé? Se chama confiança. Que tipo de confiança? A questão não é que tipo de confiança, confiança às cegas, não. É em quem confiar. E você se relacionar com esse Deus porque Ele quer, porque é graça e misericórdia dEle. Você poder se relacionar com esse Deus exige de você fé. Exige de você saber que Ele é o único que pode curar as suas feridas, que pode te restaurar. Ele é o único que viu a podridão do seu coração e mesmo assim se dispôs a morrer por você. Quando Zaqueu ouve Jesus falando, Zaqueu, desce daí, hoje eu vou ficar na sua casa. Zaqueu, ele desce num pulo só. E é claro que o que pode ter dado coragem a Zaqueu pular e descer da árvore e encontrar Jesus é ter escutado o que Jesus falou. É ter escutado das curas e milagres, dos exorcismos, aquilo, tudo de bom que Jesus fazia. Pode ser isso. Mas existe uma outra coisa, que se você abrir a sua Bíblia em Mateus 9, capítulo 9, a partir do versículo 9, você vai ver uma coisa. Zaqueu sabia que entre os discípulos de Jesus tinha um cara chamado Mateus. Ele era o quê? Cobrador de imposto. Mateus era um publicano igual Zaqueu. E ele estava lá, discípulo de Jesus. Então Zaqueu olha Mateus, sei lá se ele olha, não sei, eu não estava lá. Mas a ideia de que havia um publicano junto, andando com esse Jesus, dá coragem para ele descer. Dá coragem dele chamar Jesus e ficar com Jesus. Enquanto as pessoas reclamavam, Jesus, por que Jesus está com esse cara? Zaqueu se levanta e ele não diz às pessoas. A Bíblia nos diz que ele diz ao Senhor. Ele diz a Jesus, ele diz para Jesus o seguinte: Senhor, hoje mesmo estou dando metade das minhas riquezas. E se de alguém eu roubei alguma coisa, eu cobrei a mais, como cobrador de imposto, como publicano, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, eu estou dando tudo. Eu estou dando tudo. E o que Jesus faz com Zaqueu, a restauração que Jesus traz na vida de Zaqueu, que não queria ver só Jesus passar, mas queria ficar com Jesus, é o seguinte: Zaqueu foi salvo, porque diz, hoje houve salvação nessa casa, mas mais do que isso, existia uma restauração social. Quando Jesus diz, este homem também é filho de Abraão. Vocês o consideram traidor, porque ele trabalha para Roma? Não. Mas olha hoje, esse também
é filho de Abraão, faz parte do meu povo. Precisamos ser restaurados, pessoal. E para ser restaurado não tem outra saída, a não ser descer da árvore, estar com Jesus, deixar Ele iluminar cada cantinho da nossa vida, até aquele mais escuro que ninguém conhece, só você conhece. Até aquele cantinho, porque é só assim que Ele pode curar e restaurar. Deus só cura e restaura quando as coisas vêm à tona na luz. Não adianta você guardar escondido e... não adianta deixar escondido. Tem que trazer à tona. Vai doer? Provavelmente. Dá medo? Dá. Nos causa um receio, um temor? Causa. Vamos sofrer? Provavelmente. Provavelmente. Mas depois que isso passa, é possível você entrar na presença de Deus sem ter um pé atrás, sem ficar receoso. É você entrar na presença de Deus e dizer: maravilhoso é estar aqui, porque é isso que eu sou. E você sabe que eu sou isso. Sempre precisa ficar num tibá para ver se Jesus vai entrar naquele quartinho. Não sei quantos de vocês assistiram Friends. Já assistiram Friends? Seriado? Por que você assistia, Gabi? Você não tem idade. Friends. Tinha um casal, Monica e Chandler. Vocês lembram? No apartamento deles tinha um armário, tinha uma porta. Um armário, que era o armário da Mônica. O problema é que a Mônica era uma pessoa muito perfeccionista. Ela deixava tudo arrumado, ela era louca, cara. Ela tinha toque. Tinha transtorno obsessivo compulsivo, tinha que estar tudo arrumado, não podia estar nada bagunçado. Só que ela tinha um armário naquela casa. E um dia, eu não sei se o marido dela fez, que alguma coisa entrou lá dentro, sei lá. Ele queria abrir. Cara, e um dia ele abriu. Aí caiu um monte de bagunça. A mulher que se dizia toda arrumada, tinha um segredo. Um armário cheio, entulhado de besteira, tudo desarrumado. Nós somos assim. Que vivemos na igreja e dissemos: eu te louvarei por quem tu és. Que diz, how great is our God. Ainda diz, sing with me, for real. For real. Tem certeza? É isso mesmo? Mas que dentro do nosso coração há um armário todo bagunçado. Aí embaixo da cama um monte de besteira e sujeira. E que a gente não deixa Jesus chegar e limpar. E vamos viver essa vida sem superar os limites, batendo e voltando, batendo e voltando. Sendo felizes por alguns períodos, por algumas semanas, por alguns meses, até encostar nesse limite e a gente vai se frustrar. Você ser completamente restaurado por Deus, você jogar limpo com Deus, te dá uma felicidade enorme, porque você pode entrar em sua presença sem precisar esconder nada. E é esse o relacionamento que Deus quer com vocês. Se alguém um dia, na tua idade, me dissesse: um dia você vai estar pregando na igreja, um dia você vai ser missionário, eu ia falar: cara, você está maluco. Você é louco, mas você não me conhece. Você não me conhece, você não sabe as coisas que eu penso, as coisas que eu já fiz. Mas Deus sabia. E Deus sabe. E eu tive que um dia abrir o meu coração e dizer: Deus, está aí. Está aí. E hoje, eu estou aqui, não só pelo dinheiro, como eu falo, porque é zoeira. Porque o dinheiro não é muito. Estou brincando também. Mas é porque eu encontrei nesse Deus, nesse Jesus, a minha alegria de viver. Um Deus onde eu posso entrar e dizer: você é meu refúgio. Aqui eu sou feliz. E é isso, pessoal.
A gente tem que superar o limite. É por isso que eu digo que superar o limite tem a ver sim com a vida e com a morte. Porque você viver batendo e voltando não é vida. Mas quando você ultrapassa o limite, Deus te leva além. Muito além do que você já imaginou ser na sua vida. E você vai descobrir você vai descobrir um Deus maravilhoso. Que te ama. Que não se escandaliza por causa dos seus erros. Mas que Ele diz, vamos melhorar isso. Vamos mudar. Mas desça dessa árvore, porque hoje eu quero ficar contigo. Deus quer ficar com vocês, pessoal. Jesus não quer passar, cara, simplesmente na sua vida e passou. Mas Ele quer ficar. Para isso, é preciso que você desça da árvore. A história de Zaqueu, todo mundo fala que é muito legal ele subir na árvore. Ele subiu na árvore para ver Jesus. Mas o mais importante de Zaqueu é que ele desceu da árvore para estar com Jesus. E esse é o meu desafio para vocês, não nessa semana, mas em toda a sua vida cristã. Deixar esse Deus, que você diz ser o melhor, tudo que você quer, tocar no seu coração. Abrir todas as portas e armários onde você guarda as coisas. E deixar Ele fazer uma rapa, uma limpeza. Para você sim, ser livre, ser feliz, ser cristão. Eu queria orar com vocês nessa manhã. Eu queria que vocês se levantassem. Zaqueu podia ter batido e voltado. Zaqueu podia ter ficado em cima da árvore e dizer, não, Jesus, estou bem. A minha filha Bibi podia dizer, papai, eu não quero, e continuar na mesma. Mas Zaqueu teve fé e foi. A minha filha Bibi, quando eu vejo ela, me dá um orgulho e me dá uma felicidade de ver que a minha filha superou um limite. Eu fico imaginando Deus ao observar as nossas vidas, a cada vez que superamos um limite. Como esse Deus deve ficar. Eu amo a minha filha, cara, loucamente. Mas eu fico imaginando Deus que te ama tanto. O quanto Ele deve ficar feliz e orgulhoso de te ver passando desse limite. Tendo coragem, não uma coragem louca, mas uma coragem com confiança de que Ele está com você, de que tudo vai ficar bem, sim. Meu desafio e a oração dessa manhã é que você desça da árvore. E se você tem um quarto secreto no seu coração todo bagunçado, que você possa tomar a decisão e dizer, Deus, está aqui a chave. Pode pegar. E pode abrir e me ajudar a arrumar. Porque é assim que Ele vai te levar além do que você nunca imaginou na sua vida. Um lugar onde você nunca imaginou que você estaria. Ouvir palavras de um Deus tão amoroso que você nunca vai esquecer. Então vamos ter alguns minutos de oração diante desse Deus que sabe tudo o que está dentro de você. E se é o seu desejo superar o limite nessa manhã, que assim você o faça na presença de Deus. E que Deus possa te abençoar nesse momento e depois vamos louvar.
louvar mais uma vez, e que você possa louvar esse cântico como um desejo do teu coração, como uma afirmação para você mesmo, como palavras ditas a um Deus que te sonda e que te conhece, um Deus que é o único capaz de te levar além do que você já imaginou, e que você possa louvar a esse Deus, e que esse desejo de conhecê-lo e ir adiante, não num bate e volta constante, mas uma caminhada firme com Ele, possa estar no seu coração, e que esse Deus maravilhoso possa fazer maravilhas em sua vida. Vamos louvar mais uma vez.